Você já se sentiu insignificante em meio a grandes desafios? Como Davi, um simples pastor, muitos de nós enfrentamos momentos de dúvida e insegurança, lutando contra gigantes que parecem insuperáveis. Mas assim como ele, somos chamados a acreditar que somos mais do que nossas circunstâncias. A história de Davi é a história de um homem escolhido por Deus, que, mesmo diante da adversidade e da traição, encontrou força na fé e na amizade. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de lições sobre coragem, liderança e redenção, mostrando que, quando não desistimos e aprendemos com os nossos erros, podemos superar qualquer batalha e alcançar nosso verdadeiro destino. Venha descobrir como a vida de Davi pode inspirar a sua. Inscreva-se no Em Personagens de Fé e viaje pelo passado com lições para hoje. Também ative o sino das notificações para que o YouTube te recomende os vídeos que postamos sobre personagens da Bíblia. Imagine um cenário, uma paisagem tranquila nos campos de Belém, há mais de 3.000 anos. Lá, pastoreando as ovelhas de seu pai, estava um jovem chamado Davi. Ele era o mais novo de 8 irmãos, filho de Jessé, da tribo de Judá. Davi era um rapaz de coração puro e mãos habilidosas, que passava seus dias cuidando das ovelhas e tocando sua harpa sob o céu estrelado. Certo dia, uma visita inesperada chegou à casa de Jessé. O profeta Samuel, enviado por Deus, estava em uma missão muito importante. Deus havia dito a Samuel que o próximo rei de Israel estava entre os filhos de Jessé. Com um ar de mistério e reverência, Samuel pediu que Jessé trouxesse seus filhos, um por um, para que pudesse encontrar o escolhido. Jessé trouxe seus 7 filhos mais velhos diante de Samuel. Eram homens fortes, guerreiros e pastores respeitados. Samuel observava cada um deles atentamente, esperando um sinal de Deus. Contudo, Deus sussurrava ao coração de Samuel: "E não olhe para sua aparência ou altura, pois eu os rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração." Após passar por todos os irmãos, Samuel ainda não havia encontrado o escolhido. Confuso, perguntou a Jessé: "E estes são todos os seus filhos?" Jessé, lembrando-se do jovem Davi que ainda estava nos campos, respondeu: "E ainda ao mais jovem, mas ele está cuidando das ovelhas." Com uma determinação renovada, Samuel insistiu: "E mande buscá-lo, não nos sentaremos para comer até que ele chegue." Imediatamente, mensageiros correram até os campos, chamando Davi para casa. O jovem pastor veio apressadamente, com curiosidade e um toque de ansiedade em seu olhar. Quando Davi entrou na casa, Samuel viu algo especial nele. Davi tinha um semblante saudável, olhos brilhantes e uma presença que exalava inocência e força interior. Então, Deus falou a Samuel, confirmando que seu coração já sentia: "E levante-se e unja-o, este é o escolhido." Diante de seus irmãos e pai, Samuel tomou o chifre de óleo que trouxera consigo e ungiu Davi, derramando o óleo sobre sua cabeça. O óleo escorria, simbolizando a bênção e o Espírito do Senhor que desceu poderosamente sobre Davi desde aquele dia em diante. Ali, naquele momento solene e cheio de propósito, o futuro rei de Israel foi escolhido. Mas esse segredo, essa unção, era conhecida apenas por aqueles presentes na casa de Jessé. Davi voltou aos campos, continuando seu trabalho de pastor. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar de maneiras inimagináveis, e que ele se tornaria um dos maiores reis da história de Israel, amado por seu povo e lembrado por gerações futuras. Assim começava a jornada de Davi, o jovem pastor ungido para se tornar o rei que Deus havia escolhido, mostrando que, não importa a idade ou posição, Deus vê o coração e escolhe aqueles que são fiéis em coisas pequenas para realizarem grandes feitos. Vamos imaginar a cena. As colinas de Israel vibravam com a tensão de uma grande batalha prestes a acontecer. De um lado, o exército de Israel, liderado pelo rei Saul. Do outro, os filisteus, um povo feroz e poderoso. E no meio de tudo isso, um gigante chamado Golias. Ele era imenso, com mais de 3 metros de altura, e sua armadura brilhava sob o sol como se fosse feita de puro ouro. Golias desafiava os israelitas todos os dias, gritando para que enviassem um guerreiro para enfrentá-lo em combate mano a mano. O medo tomava conta dos soldados israelitas, que tremiam ao ouvir a voz trovejante do gigante. Davi, o jovem pastor, foi enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos que estavam no campo de batalha. Quando chegou,
ouviu os gritos de Golias e viu o medo nos olhos dos soldados. Ele não podia acreditar que o exército do Deus vivo estava recuando diante de um homem. Com coragem e fé inabalável, Davi se aproximou de seus irmãos e perguntou o que estava acontecendo. Os irmãos de Davi tentaram dissuadi-lo, dizendo que ele era apenas um menino e que aquela luta não era para ele. Mas Davi insistiu, sentindo uma chama de coragem ardendo em seu coração. Ele foi levado até o rei Saul, que, ao ver o jovem pastor, ficou surpreso com sua determinação. Davi explicou ao rei que, como pastor, já havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas e que tinha fé de que Deus o ajudaria a derrotar Golias. Saul, ainda cético, ofereceu a Davi sua própria armadura. Era pesada e brilhante, feita para um guerreiro experiente. Davi experimentou a armadura, mas logo percebeu que não conseguia se mover com agilidade. Ele a retirou, decidindo confiar na proteção de Deus e na simplicidade de suas próprias habilidades. Com apenas sua funda e 5 pedras lisas escolhidas do riacho, Davi foi ao encontro de Golias. O gigante riu ao ver o jovem sem armadura, armado apenas com uma funda. Sou eu, um cão, para que venhas a mim com paus, zombou Golias. Mas Davi, com um brilho nos olhos, respondeu, e você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Com uma determinação inabalável, Davi colocou uma pedra na funda, girou-a sobre sua cabeça e lançou a pedra com toda a sua força. A pedra voou rápida e certeira, atingindo Golias bem na testa. O gigante caiu no chão com um estrondo que ecoou por todo o vale. Os filisteus ficaram boquiabertos, e antes que pudessem reagir, Davi correu, pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça, selando a vitória. A notícia da vitória de Davi correu rapidamente. Ele, um simples pastor, havia derrotado o gigante que aterrorizava Israel. O povo celebrou e cantou em seu nome. Davi se tornou um herói nacional, reconhecido por sua coragem, fé e confiança em Deus. Essa vitória não foi apenas uma demonstração de coragem física, mas um poderoso testemunho de fé. Davi mostrou que, com Deus ao seu lado, não importa o tamanho do desafio, a vitória é certa. Ele nos ensina que não precisamos de armaduras brilhantes ou grandes espadas, apenas uma fé inabalável e a coragem para enfrentar nossos gigantes. Assim, Davi, o jovem pastor que cuidava de ovelhas, começou a trilhar seu caminho para se tornar o grande rei de Israel, sempre lembrado como o herói que, com uma funda e uma pedra, derrotou o gigante Golias. Imagine a grande sala do palácio do rei Saul, um lugar repleto de riquezas e ornamentos, mas também de sombras e tormentos. O rei Saul, embora poderoso, estava sendo assombrado por um espírito maligno que trazia profunda tristeza e angústia à sua alma. Nenhuma cura parecia funcionar, e a atmosfera no palácio estava carregada de tensão. Os conselheiros do rei, desesperados por uma solução, sugeriram trazer um músico talentoso para tocar e acalmar o espírito atormentado de Saul. Foi então que alguém mencionou um jovem pastor chamado Davi, conhecido não apenas por sua bravura e fé, mas também por suas habilidades musicais extraordinárias. Davi era um talentoso tocador de harpa, e sua música tinha o dom de trazer paz e serenidade. Davi foi chamado ao palácio e, com sua harpa nas mãos, começou a tocar para o rei. As notas suaves e melódicas de sua harpa encheram a sala, dissipando as sombras e trazendo alívio ao coração perturbado de Saul. A música de Davi não era apenas um som agradável, era uma manifestação de sua fé e de sua conexão com Deus. Cada acorde, cada melodia, carregava uma serenidade que penetrava nas profundezas da alma de Saul, acalmando-o e trazendo-lhe paz. Saul ficou tão impressionado com a habilidade e a serenidade que Davi trazia, que decidiu mantê-lo no palácio. Davi não era apenas um músico, ele se tornava um bálsamo vivo para os tormentos do rei. Mas o papel de Davi no palácio não se limitava à música. Sua presença e seu caráter logo chamaram a atenção de Saul, que o nomeou seu escudeiro. Davi agora tinha a responsabilidade de proteger e servir ao rei de perto, demonstrando sua lealdade e bravura. Durante esse período no palácio, Davi conheceu Jonatas, o filho de Saul. Jonatas era um príncipe valente e justo, e ele e Davi rapidamente formaram uma amizade profunda e sincera. Era uma amizade baseada em respeito mútuo, admiração e, acima de tudo, um compromisso inabalável com a justiça e a fé em Deus.
Jonatas viu em Davi não apenas um servo do rei, mas um irmão de alma, alguém em quem podia confiar completamente. Os dois amigos compartilhavam confidências, sonhos e planos para o futuro. Jonatas, apesar de ser o herdeiro natural do trono, reconhecia o favor de Deus sobre Davi e apoiava seu amigo em todos os momentos. Eles fizeram um pacto de lealdade eterna, prometendo proteger um ao outro e suas famílias, independentemente das circunstâncias. A amizade entre Davi e Jonatas é uma das mais belas histórias de companheirismo e lealdade na Bíblia. Porém, à medida que a popularidade de Davi crescia, a sombra da inveja começou a se formar no coração de Saul. O povo cantava as glórias de Davi, reconhecendo como um grande guerreiro e um homem de Deus. Isso despertou ciúmes no rei, que via em Davi uma ameaça ao seu trono e à continuidade de sua linhagem. Apesar da crescente hostilidade de Saul, a amizade de Davi e Jonatas permaneceu firme. Jonatas tentou mediar a paz entre seu pai e seu amigo, mas os ciúmes de Saul se transformaram em ódio, levando-o a tentar matar Davi diversas vezes. Cada tentativa de Saul era frustrada pela astúcia de Davi e pela intervenção de Jonatas, que arriscava tudo para proteger seu amigo. A história de Davi servindo ao rei Saul como músico e escudeiro, e a amizade profunda que ele formou com Jonatas, nos mostra a importância da lealdade, do amor fraternal e da fé. Mesmo em meio a tormentos e perigos, Davi manteve sua integridade e sua confiança em Deus, encontrando na amizade de Jonatas um apoio inestimável. Assim, Davi não apenas serviu como um músico que acalmava os tormentos do rei, mas também como um exemplo de coragem, fé e amizade verdadeira. Sua história nos ensina que, com Deus ao nosso lado e amigos leais ao nosso redor, podemos enfrentar qualquer desafio e superar qualquer adversidade. O rei Saul, uma vez admirado, começou a sentir inveja de Davi, um jovem herói que se destacou ao derrotar Golias e conquistou a admiração do povo. Os israelitas cantavam que Davi matava mais inimigos, o que inflamou ainda mais a inveja de Saul, transformando-o em ódio. Saul tentou várias vezes eliminar Davi, chegando a lançar sua lança contra ele enquanto tocava a harpa. Percebendo o perigo, Davi decidiu fugir e se tornou um fugitivo, reunindo ao seu redor homens descontentes que viam nele um líder justo. Durante sua fuga, Davi enfrentou muitas dificuldades e teve a chance de matar Saul em uma caverna, mas optou por mostrar misericórdia, cortando apenas um pedaço do manto do rei. Essa ação refletiu sua nobreza e confiança no plano divino, levando Saul a reconhecer Davi como um futuro rei justo, embora sua inveja persistisse. Davi e seu grupo de seguidores tornaram-se uma força respeitável, protegendo as cidades de Judá e combatendo inimigos. A história de Davi e Saul ilustra a destruição da inveja e a força da fé, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, a integridade e a misericórdia prevalecem. Davi continuou firme em seu caminho, aguardando o dia em que se tornaria rei, conforme o plano de Deus. Após anos de perseguição e batalhas, a vida de Davi estava prestes a mudar drasticamente. Saul, o rei que havia se tornado seu inimigo implacável, caiu em uma batalha contra os filisteus. A notícia da morte de Saul e de seu filho Jonatas, o amigo leal de Davi, trouxe uma mistura de tristeza e novas responsabilidades para o jovem líder. Com a morte de Saul, a nação de Israel estava à beira do caos, sem uma liderança clara. As tribos estavam divididas e confusas, precisando de um líder forte para guiá-las. Foi então que os anciãos da tribo de Judá, reconhecendo a liderança e o favor de Deus sobre Davi, foram até ele em Hebrom. Eles ungiram Davi como rei de Judá, iniciando assim uma nova era para o povo de Israel. Davi não assumiu imediatamente o controle de todo o reino. Por 7 anos e meio, ele reinou sobre Judá, a tribo de seus ancestrais. Durante esse tempo, ele consolidou seu poder, estabeleceu alianças estratégicas e fortaleceu seu exército. Hebrom, sua primeira capital, tornou-se um centro de poder e de administração eficiente. Davi governava com justiça e sabedoria, ganhando respeito e a lealdade de seus súditos. Enquanto isso, o restante de Israel ainda estava em tumulto. Esbozete, um dos filhos de Saul, foi proclamado rei pelas outras tribos, apoiado pelo comandante do exército de Saul, Abner. Isso levou a um período de guerra civil entre as forças de Davi e as de Esbozete. Mas, com o tempo, a habilidade militar e a liderança justa de Davi começaram a prevalecer. Eventualmente, Abner se desentendeu com Esbozete e decidiu transferir sua lealdade a Davi,
reconhecendo como líder legítimo de todo Israel. Este movimento foi um golpe decisivo para o reinado de Isbosete. Pouco tempo depois, Isbosete foi assassinado, e as tribos restantes de Israel viram em Davi a única esperança para a unificação e a paz. Os anciãos de todas as tribos vieram a Hebrom e ungiram Davi como rei de todo Israel. Agora, como rei de uma nação unida, Davi enfrentava a tarefa monumental de estabelecer um governo central forte e de criar uma identidade nacional para o povo de Israel. Sua primeira grande decisão foi a escolha de uma nova capital. Ele queria uma cidade que simbolizasse a unidade de todas as tribos, uma cidade que não estivesse ligada a nenhuma tribo em particular. Jerusalém, localizada estrategicamente entre as tribos de Judá e Benjamim, foi a escolha perfeita. Jerusalém, na época, era uma cidade fortificada ocupada pelos jebuseus. Davi, com sua visão estratégica e coragem, liderou uma campanha brilhante para conquistar a cidade. Ele e seus homens entraram na cidade por meio de um túnel de água, pegando os jebuseus de surpresa e tomando a fortaleza. Jerusalém, então, se tornou a cidade de Davi, a nova capital do reino unificado de Israel. A partir de Jerusalém, Davi governou com sabedoria e justiça, estabelecendo leis e instituições que fortaleceram o reino. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, fazendo da cidade não apenas o centro político, mas também o centro espiritual de Israel. A Arca, que simbolizava a presença de Deus, foi colocada em um local de honra, e Davi liderou o povo em grandes celebrações e cultos de adoração. Davi também expandiu seu reino por meio de campanhas militares bem-sucedidas, derrotando os inimigos de Israel e garantindo a segurança e a prosperidade de seu povo. Ele construiu um palácio magnífico em Jerusalém e iniciou planos para um templo grandioso que seria construído por seu filho Salomão. Sob o reinado de Davi, Israel floresceu como nunca antes. As tribos, antes divididas em conflito, agora estavam unidas sob um líder que não apenas era um guerreiro valente, mas também um homem de profunda fé e integridade. Davi estabeleceu um legado que seria lembrado por gerações, não apenas como o grande rei de Israel, mas como um homem segundo o coração de Deus. A história de Davi, desde o pastor humilde até o rei poderoso, é uma lição de liderança, fé e a busca incansável pela justiça. Ele mostrou que, com a ajuda de Deus, é possível superar qualquer adversidade e realizar grandes feitos para o bem de seu povo e a glória de Deus. A vida de Davi, marcada por sucessos impressionantes como rei de Israel, também foi profundamente afetada por conflitos familiares que trouxeram tristeza e tragédia. Um dos episódios mais dolorosos e complexos envolveu seu filho Absalão, cuja história é um testemunho de como o poder, a traição e a busca por justiça podem desestabilizar até mesmo a família mais poderosa. Absalão era um dos filhos mais notáveis de Davi, conhecido por sua beleza e carisma. Ele era amado pelo povo e tinha um futuro promissor. No entanto, sua vida tomou um rumo sombrio após um incidente terrível envolvendo sua irmã Tamar e seu meio-irmão Amnon. Amnon, consumido por uma paixão doentia, forçou Tamar, o que causou um trauma imenso na família real. Davi, embora irado, não tomou medidas adequadas para punir Amnon, o que enfureceu Absalão. Absalão, determinado a vingar sua irmã, esperou pacientemente por 2 anos. Ele então convidou Amnon para um banquete. Lá, ordenou que seus servos matassem Amnon. Esse ato de vingança levou Absalão a fugir para Gesur, onde permaneceu por 3 anos, afastado de seu pai e de Jerusalém. O coração de Davi estava dividido. Ele sentia a dor pela perda de Amnon, mas também a falta de Absalão. Eventualmente, por meio da intervenção de Joabe, comandante do exército de Davi, Absalão foi permitido a retornar a Jerusalém. No entanto, ele não foi imediatamente reintegrado à corte de seu pai, permanecendo em uma espécie de semi-exílio por 2 anos. Essa tensão crescente entre pai e filho culminou em um dos momentos mais trágicos da vida de Davi. Absalão começou a conspirar contra Davi, usando seu charme e habilidades políticas para ganhar o favor do povo. Ele ficava à porta da cidade, ouvindo as queixas das pessoas e prometendo justiça, insinuando que, se fosse rei, faria um trabalho melhor que seu pai. Após 4 anos de conspiração, Absalão declarou-se rei em Hebrom, iniciando uma revolta aberta contra Davi. O golpe foi rápido e eficiente, forçando Davi a fugir de Jerusalém com seus seguidores leais. Este foi um momento de imensa humilhação e dor para Davi, que viu seu próprio filho virar-se contra ele.
A batalha entre as forças de Davi e Absalão culminou na floresta de Efraim. Davi deu instruções claras a seus comandantes para pouparem a vida de Absalão, mas o destino tinha outros planos. Absalão, montado em uma mula, ficou preso em um carvalho, ficando à mercê dos soldados de Davi. Joabe, desconsiderando as ordens de Davi, matou Absalão, pondo fim à rebelião. A notícia da morte de Absalão trouxe uma dor indescritível a Davi. Ele chorou amargamente, lamentando a perda de seu filho com palavras que ecoam até hoje. E Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. A dor de Davi era tanto a dor de um pai quanto a de um líder que viu sua família dilacerada por conflitos internos. Essa tragédia na vida de Davi é um lembrete poderoso de que, apesar de seus grandes feitos como rei e guerreiro, ele era, em última análise, um homem sujeito às mesmas fraquezas e dores que qualquer outro. Sua vida foi marcada por altos e baixos, sucessos impressionantes e fracassos devastadores. A revolta e a morte de Absalão deixaram cicatrizes profundas no coração de Davi, mostrando que o poder e a glória não podem proteger ninguém das complexidades e tristezas da vida familiar. Davi continuou a reinar após a morte de Absalão, mas com um coração pesado e uma sabedoria mais profunda sobre a fragilidade das relações humanas. Seu legado como rei de Israel é inegável, mas sua história pessoal é uma lembrança pungente de que até os maiores líderes enfrentam batalhas internas e perdas pessoais que moldam suas vidas e legados. Davi, além de ser um grande guerreiro e rei, é amplamente conhecido por seu dom como poeta e músico. Ele é acreditado com a autoria de muitos salmos, poesias repletas de louvor, súplica, arrependimento e adoração a Deus. Esses salmos não são apenas expressões de sua fé pessoal, mas também se tornaram pilares da liturgia e da devoção judaico-cristã ao longo dos séculos. Vamos imaginar Davi, sentado em um campo tranquilo, com sua harpa nas mãos, enquanto o vento suave balança as árvores ao seu redor. Era nesses momentos de serenidade, muitas vezes enquanto pastoreava suas ovelhas, que Davi compunha suas canções. Ele cantava sobre a grandeza de Deus, como no Salmo 19, onde exalta a criação divina, e os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Suas palavras transmitiam a majestade e a maravilha do universo, refletindo seu profundo respeito e amor pelo Criador. Davi também expressava seus sentimentos mais íntimos e vulneráveis em seus salmos. No Salmo 23, um dos mais conhecidos, ele descreve Deus como um pastor cuidadoso, e o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa imagem não só confortava Davi, mas também proporcionava consolo e esperança a incontáveis gerações de fiéis que se voltaram a esse salmo em tempos de necessidade. Após seu pecado com Batseba e a dura repreensão do profeta Natã, Davi compôs o Salmo 51, um profundo grito de arrependimento e pedido de perdão. Ele clama: "Incria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." Esse salmo se tornou um modelo de confissão e humildade, demonstrando como Davi se dirigia a Deus com um coração sincero, buscando renovação e purificação. Através dos salmos, Davi não apenas compartilhava suas próprias experiências, mas também ensinava ao povo de Israel como se aproximar de Deus, em tempos de alegria e de tristeza, em vitória e derrota. Sua capacidade de traduzir emoções humanas em palavras que tocam a alma é um dos motivos pelos quais ele é tão reverenciado. Além de sua contribuição literária e espiritual, a vida de Davi teve um impacto duradouro na história de Israel e na expectativa messiânica cristã. A promessa de Deus a Davi, de que sua dinastia duraria para sempre, estabeleceu uma linha de esperança que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, considerado pelos cristãos como o Messias prometido. Jesus é frequentemente referido como um filho de Davi ligando diretamente a herança de Davi ao novo pacto estabelecido por Cristo. Davi é visto como um modelo de pecador arrependido e servo fiel, um homem que, apesar de suas falhas, sempre buscou o coração de Deus. Sua história é um testemunho do poder do perdão divino e da importância de um coração contrito. Ele nos mostra que, independentemente de nossos erros, podemos sempre nos voltar para Deus e encontrar redenção. A dinastia de Davi, que durou séculos, influenciou profundamente a cultura e a teologia de Israel. Seu legado como rei, poeta e servo de Deus continua a inspirar milhões ao redor do mundo. E através de suas palavras eternizadas nos Salmos, Davi ainda fala conosco hoje, nos guiando em nossa própria jornada de fé e devoção. E assim,
A história de Davi não termina apenas com seu reinado ou suas vitórias militares, mas perdura através das gerações, nos corações daqueles que buscam a Deus com sinceridade, da mesma forma que ele buscou. Seu exemplo de arrependimento e devoção é um farol de esperança e fé para todos nós. E o que você tira de lição da história de Davi? Me diz nos comentários que eu quero muito saber o que você pensou a respeito. Até o próximo vídeo.